Boa tarde a vocês que nos acompanham. Hoje, excepcionalmente, o Dialogando com a Lição está sendo apresentado domingo, agora às 17 horas e 35 minutos. E hoje eu estou por aqui. Estou substituindo a pessoa do Aquiles Portela, a quem não mandamos nosso abraço, que está numa missão. E hoje eu tenho a rara oportunidade, não é muito comum, por isso que é rara, de ter comigo aqui compartilhando a bancada a diretora do programa, a doutora Cirlane, com quem nós vamos conversar um pouco, e ela mais comigo do que eu com ela, pelo que ela me deu a entender, mas nós vamos conversar a respeito do assunto que trata a respeito do grande conflito cósmico, que é a lição número 9 desta semana. Nós queremos desde já pedir a bênção sobre aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, e sobretudo mostrar que nós estamos acompanhando essa lição com interesse de cada vez mais aprender e termos como nos armar espiritualmente diante da cilada de Satanás, sobretudo nos últimos tempos, porque o conflito é cósmico, envolve a decisão de cada pessoa, como temos estudado ao longo das lições anteriores. E isso significa dizer que nós temos que fazer as nossas escolhas e assumir as nossas consequências. Portanto, eu dou boa noite a minha amiga, que hoje eu vou chamar de amiga, mas ela é a diretora do programa. Fique bem claro isso, tá? A doutora Cirlane, a quem eu dou boa noite, cumprimento e vamos assim ouvir as suas primeiras palavras. Boa noite a todos que estão aqui conosco para mais esse estudo da lição. Na verdade, eu que agradeço estar aqui junto com ele, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, um pouco mais de conhecimento. E hoje estamos aqui com a ausência do Portela, mandando um abraço para ele, que está em viagem, mas logo já estará conosco. Mando também um abraço para os meus pais, para minha amiga Rosa Edna, lá da Igreja do Parque 10, que eles estão nos assistindo agora. E hoje nós estamos com um tema interessante. O Euler falou que seria assim, mais ele do que eu, porque eu falei para ele que hoje eu vou ficar na condição de entrevistadora e de entrevistar. Mas na verdade não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do conflito cósmico. O verso que inicia a nossa missão, ele vem falando: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando a gente fala de conflito cósmico, vem assim, o que será isso? Que conflito é esse? Onde se originou? Como funciona? O que realmente aconteceu ou deixou de acontecer? Porque esse verso que nós acabamos de ler aqui, ele não é assim claro. Se você não entender sobre o assunto, você vai ficar: de que é essa inimizade? É da cobra com a mulher? O que vai acontecer aqui? Não entende quem vai ferir a cabeça de quem, se isso é uma profecia, o que isso diz, se é uma história, como isso funciona. Mas a gente já estudou um pouco mais, vai compartilhar aqui com vocês, é que esse conflito todo é o quê? É o conflito entre o bem e o mal, que envolve o quê? Satanás e Cristo, e Deus, né? A pessoa de Jesus Cristo. Todas as igrejas, todas as tradições cristãs, elas falam sobre o quê? Que existe esse conflito. Mas você sabe como ele se originou? E você sabe se na Bíblia fala a respeito disso? E o nosso amigo ele aqui, ele vai nos levar a esse início dessa situação toda. Onde ela se originou, como que aconteceu. Né? E vai dizer exatamente onde tem na palavra de Deus, e tira essas dúvidas que muitas pessoas falam: isso é uma história que conta, nunca existiu isso não é verdade. É um mito. É um mito, né? E agora com eu nós vamos ver um pouco mais sobre isso. O que é esse conflito cósmico? Olha só, a pergunta é muito interessante. Como nós vamos entrar vamos dizer, num terreno espiritual, nós precisamos nos armar espiritualmente falando, né? Esqueci. Não, mas foi proposital, por quê? Porque
a introdução é justamente essa, para mostrar que existe um grande conflito, e esse grande conflito é espiritual. Portanto, se nós vamos conversar sobre algo espiritual, nós pedir a bênção de Deus. E eu vou pedir para que a doutora Silane faça essa nossa, vamos dizer assim, o nosso pedido ao nosso Deus para ele nos acompanhar nesse estudo e abençoar também aqueles que nos assistem. Eu sempre tenho o hábito de orar também antes de começar, e eu já havia orado, pedido, né? Aí foi automático. Não, mas como eu disse, faz parte da nossa abordagem, nós tudo sempre orar, porque o assunto é espiritual. E hoje, se o mais de todos, né? E se pudesse orar 2 vezes, a gente oraria, porque hoje o assunto é delicado, é o conflito cósmico. Muito bem. Ore para nós. Senhor Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nessa oportunidade de compartilharmos mais esse conhecimento a respeito de Ti, desse grande conflito que gerou o mal nesse mundo em que nós vivemos. E qual o nosso papel aqui? Sabemos que Tu já foste vencedor, podemos confiar em Ti. Pedimos que Tu estenda Tuas bênçãos, a Tua compreensão deste tema para todas as pessoas que estão assistindo. Dá-nos sabedoria e ilumina-nos com o Teu Santo Espírito a respeito desse tema, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos só aqui para a efeito de nosso guia, nós vamos acompanhar o que está no auxiliar do professor no que diz respeito à abordagem dos 3 tópicos principais. Que é o resumo de toda a lição, que é o resumo. O primeiro, é o número 1, né? Que é conflito cósmico, não é uma batalha entre 2 poderes onipotentes. Segundo, o conflito cósmico envolve o povo de Deus. E terceiro, a resolução do conflito cósmico não poderia ser prematura. Isso quer dizer, isso para nós e como proposta do auxiliar do professor cobre toda a lição. Mas nós não vamos, obviamente, como costuma dizer aqui o nosso amigo Aquiles Portela, não vamos abordar todos os assuntos, mas os tópicos que nós entendemos mais importantes, e a partir daí, claro, o aluno, o professor, o estudioso da palavra pode ampliar o estudo. Aqui nós apenas queremos dar um esboço, um começo para o estudo da lição, uma motivação para nós estudarmos o tema. Até porque esse tema não se esgota só aqui, você vai estudar a sua lição durante a semana e chegar na classe no sábado ter mais a contribuir. E olha só, a introdução diz assim: o conflito cósmico afeta diariamente cada ser humano. Então, a mim, a nós, a vocês e o universo como um todo. Satanás tenta usurpar a adoração devida a Deus, mas será derrotado no fim. Para nós termos uma ideia de como isso é importante, é oportuno relembrar onde começou o pecado, onde o mal teve sua origem. Não é, Cirlane? Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente tem um impacto, porque o pecado, o mal se origina no céu, portanto, na presença de Deus, por criaturas que vieram ao mundo, vieram à existência de anjos perfeitos. Agora, como isso ocorre? E tomando uma palavra que tu disseste ainda há pouco, que faz referência a um comentário de Ellen White, tentar explicar o mal significa justificar. Então, nós não podemos fazer isso, porque na esfera humana, a nossa agora, nós não podemos explicar isso, que a gente pode entender algumas situações, mas o cerne da questão, aquilo que que precisaria ser esclarecido com mais detalhes, com a riqueza de detalhes, e até porque entende melhor do assunto, é Deus, e isso somente na eternidade. O que nós temos aqui no entanto, nós temos passagens bíblicas que vão nos levar a compreender um pouco a respeito dessa origem. Agora, como disse a Cirlane, doutora Cirlane, não vamos tentar explicá-lo todo, porque senão nós vamos tentar justificar. E aí nós corremos num erro e nós ultrapassamos o limite que Deus nos deu. Deus nos deu, que ele não nos revelou. Então não cabe a nós, né, dizer. É o mistério, como fala. O mistério. Assim como tem o mistério da salvação, tem o mistério da iniquidade, que é o amor de Deus que deu seu filho, e assim é a origem do pecado. São coisas que não conseguem, né, ser explicadas no nosso entendimento, né, na nossa compreensão. E o interessante é que o tópico 1, que nós vamos dar início agora,
chama atenção porque, a rigor, nós sempre entendemos nas histórias, às vezes nas frases, algumas mensagens bíblicas proferidas por algumas pessoas que estão expondo o assunto, que há uma guerra entre dois poderes. Mas a lição retoma de uma forma assim, muito apropriada, muito oportuna, a ideia de que, na realidade, não são poderes que estão em conflito. É a criatura que se opõe ao Criador. Logo, até a Cirlane foi muito assim, como disse alguém, cirúrgica, ao dizer que se Deus quisesse pôr fim ao mal, poderia, porque ele é Deus. Ele está trabalhando com suas criaturas, mas não é esse o ponto. Então, se não existe essa equivalência, esse equilíbrio de poderes, não é um conflito entre poderosos. A questão é um pouquinho menor, no sentido de que não é entre dois poderosos, Grandes potências, duas né? potências. Não, não é isso. É entre uma criatura que se rebelou contra o Criador e trouxe uma proposta de um governo paralelo ao governo de Deus. Isto é uma insurreição dentro do próprio reino de Deus por uma criatura que queria ser parecida, semelhante ao Criador, e com isso ela precisa questionar a autoridade do Criador e pôr dúvidas sobre a integridade do caráter dele, de amor, de misericórdia, que a lição sempre está abordando, e dizer que a proposta que ele tem, que Satanás tem, é melhor do que a de Deus. Não é isso, doutora Cirlane? Sim, que a sua lei não pode ser cumprida. É como se você estivesse observando assim, duas grandes potências aqui, tem os Estados Unidos e a Rússia, um exemplo, né? São duas grandes potências. A briga não é sobre duas grandes potências, como ele falou. É tipo uma guerra civil, é dentro do próprio governo, onde há uma guerra paralela questionando esse governo, como autoritário, como arbitrário, e como se a lei de Deus não fosse perfeita, fosse injusta. E como se Deus, no final de tudo, fosse mal. Que ele quisesse que as criaturas o adorem porque ele quer ser exaltado, porque ele quer estar acima de todos, e que a lei dele não consegue ser cumprida. Segundo as argumentações de Satanás, ninguém consegue cumprir a lei de Deus. E aí vem Jesus Cristo e diz assim, é possível, e tem mais, eu vou cumprir a lei de Deus, vou mostrar que é possível obedecer em qualquer condições e sem o meu poder, que é natural, a minha divindade. Eu vou vencer como ser humano para dar exemplo. Agora, e ele disse assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é uma esperança, óbvio que nós não temos a capacidade que Cristo tem de enfrentar o mal, mas à medida que nós vamos tendo esse convívio com Jesus, nós vamos tendo essa experiência espiritual com ele, nós vamos aprendendo, pelo menos, se não vamos dizer assim, a nos colocar, que eu até acho que não é muito apropriado dizer, de frente com o mal, mas nós vamos poder evitar o mal, e quando nós estivermos diante dessas situações de tentação, de provações, nós podemos ter um assim diz o Senhor, então está escrito, como ele dizia, porque essa, para mim, para nós, é a grande lição. Nós temos que responder às indagações, às provocações, às inclinações para o mal, às tentações, com algo espiritual. E esse algo espiritual está na Bíblia e, de preferência, assim, está escrito. Ou então, o inverso. Isso não está escrito na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E como nós estávamos conversando ainda há pouco em bastidores, Satanás ele vem sempre colocando desconfiança. Então, ele veio questionando Deus. Deus é confiável? Nós devemos crer na sua palavra? Ele nos deixa com esses questionamentos hoje. Existe mesmo esse conflito? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos de volta e vamos dar continuidade, porque aqui é o seguinte, ninguém para não. O inimigo quer botar as dificuldades dele aqui, mas a gente não para, a gente não desiste não. Aqui conosco não é assim não, a gente não desiste com facilidade não. Doutora Cirlane, nós estávamos conversando sobre o dualismo, não é isso mesmo? Sim. Como é que é? Vamos desenvolver esse tema aí antes de encerrar essa primeira parte. Nós estamos fazendo alguns questionamentos sobre o agir de Satanás, que ele é sedutor, ele gera dúvidas, na verdade, gera dúvidas sobre quem é Deus, seu comportamento, se Deus realmente é confiável, se a sua palavra realmente é verdade, se ele realmente é amor, se a sua lei pode ser cumprida. E aí nós estávamos comentando sobre o dualismo.
nessa guerra, nessa briga, Deus quer que o cumprimento da sua vontade seja por amor. E Satanás questiona. E essa briga, de acordo com essa teoria aqui, ela é uma briga de forças de bem e do mal que sempre irão existir. Sempre vai existir o mal e sempre vai existir o bem. Elas sempre vão estar brigando, elas são independentes e isso está em todo o universo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque na Bíblia tem essa revelação. E com Euler nós vamos ver aqui que essa rebelião ele se originou no céu, não foi aqui na terra. E aonde está na Bíblia essas referências a esse conflito cósmico? Nós poderíamos, como diz o pessoal, começar pelo começo. E aí nós temos em Gênesis a primeira passagem, porque, claro, aí já o pecado já se originou lá no céu e vai, vamos dizer assim, ser deslocado, o conflito vai ser deslocado para o planeta Terra. Se o casal edênico, se Adão e Eva não tivessem cedido àquela tentação, nós hoje não estaríamos comentando sobre esse tema, nós estaríamos com certeza fazendo outras coisas mais elevadas espiritualmente falando. Então nós temos aí em Gênesis, não é isso, Samuel? Pode projetar aí, né? Primeiro, nós temos, e como a Cirlane falou, ela disse algo que é importante, porque Satanás não vai criar algo novo, algo inusitado para usar para tentação. Ele vai trabalhar com o que já existe, porque ele, como criatura, não pode criar nada. Isso é um ponto. Sim. Agora, o que ele faz? E também a Cirlane mencionou algo que é importante. Ele lança dúvida. Ele lança dúvida sobre o que Deus diz. Aqui, por exemplo, nós temos no verso 1, tem aí, está produzido na tela, acompanhe. É o capítulo 3, não é isso? É o capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que ele falou? Não, ele disse que podiam comer de todas, menos de uma, daquela que estava da árvore da ciência do bem e do mal. Dali não se podia pegar o fruto para comer. Mas ele já lançou uma dúvida. Foi assim que Deus disse, ó, ele não afirma, ele coloca um ponto de interrogação, ele pergunta, para justamente colocar aquilo que a Cirlane falou ainda há pouco, uma dúvida. Vai lá, aí começa o diálogo com Eva, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, mas nem, aí ela acrescenta, nem nele tocareis para que não morrais. Eu estou soltando alguns versos que é para a gente adiantar, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, agora não, agora ele já não, já que ele lançou a dúvida, o que ele faz agora? Ele se vale agora de contradizer aquilo que Deus falou para a Eva, também depois falou para Adão. Primeiro para Adão, depois para Eva. O que ele diz assim? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas para quem é dada essa orientação? É para Adão primeiro. Sim. Depois se estende a Eva. Então a responsabilidade era de Adão. Mas aí o que ele fala para Eva? Então a serpente disse, Satanás usando a serpente, certamente não morrereis. E aí que começa, Cirlane, aquilo que você falou. A dúvida já existia e agora ele vai promover aquilo que a gente chama de calúnia. Ele vai dizer, não, certamente não morrereis. Alguém está mentindo aqui. Ou Deus que disse que vai morrer se comer o fruto, ou Satanás, por meio da serpente, que está dizendo que não vai morrer. Não pode haver conciliação aqui, não. Um dos dois está faltando com a verdade. Um é verdadeiro e o outro não é. Esse é o ponto, não é? Aí ele joga aí que quem está mentindo é Deus, é a calúnia, né? O pai da mentira vem com a mentira e diz, caluniando a Deus, que Deus é o mentiroso. Deus é mentiroso. E quem é o mentiroso, na verdade? É ele. Mas aí, voltando àquilo que você falou ainda há pouco, nos bastidores, deu uma ideia também, com outras palavras ainda há pouco, na exposição, ele acusa Deus do que ele é. Do que ele faz. E do que ele faz. Mas isso a gente observa, né, como estávamos comentando, que na natureza de pecado, geralmente o difamador e o mentiroso, ele te acusa do que ele faz. Desde que o mundo é mundo, isso já começou com Satanás, né? Então ele acusa. Isso virou uma prática comum.
de você pegar, né, e acusar do que faz. Ele então acusa Deus das características do seu caráter, aliás, do seu mau caráter, Mau né? caráter. Então, nós temos também, nós podemos ver aí, na sequência, qual é que tem o outro texto, Samuel, qual tu colocaste aí? Isaías, Tem vamos agora para Isaías 14, de 12 a 15, que lá vai falando como que foi o início e o desenvolvimento aí desse alguém conflito. pode perguntar assim, mas por que vocês colocaram logo Gênesis? Por que não começaram com Isaías e com Ezequiel? Porque nós queremos demonstrar como ele trabalha e como isso foi usado Como também entrou no céu, e como entrou na terra. na terra. E agora nós vamos ver como ele originou, não foi na terra. Nós mostramos essa dinâmica como foi com Eva e como entrou na terra. Mas ele não se originou aqui. É o que nós vamos ver agora, que ele se originou no céu. Pode colocar isso, mano. E aí nós temos, aí é Isaías, é isso aí, né? É Isaías 14, Esses né? 3 versos são suficientes, né, para a gente ter uma ideia. E houve batalha. Não, aí. Não, esse não é Isaías, esse é Apocalipse. Aí Apocalipse 12. Esse aí é Apocalipse eu não 12. sou muito Mas também Apocalipse 12 mostra o início do conflito. A gente pode Se também... quiser colocar lá, para a gente ganhar tempo aí. Coloca o 12 aí que já estava na tela, que para a gente ganhar tempo. olha, que aqui também fala sobre E origem, houve né? batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, aquele já recebeu essa designação, a antiga serpente, voltando lá para o Éden, chamada o diabo, e que Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Percebam bem aqui, Miguel, quem é Miguel? Né? Isso aqui é interessante, porque às vezes nós vamos conversar com outras pessoas de outras denominações, e nós temos um pouquinho de dificuldade de definir exatamente, quer dizer, nós não temos, eles é que têm de compreender, às vezes lançam algumas dúvidas também. Miguel, o que quer dizer a palavra Miguel? Vem do hebraico que quer dizer quem é semelhante a Deus. E quem é semelhante a Deus? Só Jesus Cristo. Ele é a pessoa. Então, aí alguém pode dizer, mas ele é um anjo? Não. A palavra anjo em hebraico dá a ideia de mensageiro. Mensageiro. Então, quando se fala aqui, e veio um anjo do Senhor, é o mensageiro do Senhor. E o anjo falou a Abraão, e o anjo falou com Moisés, e o anjo falou com João Batista, é um mensageiro. Agora, esse mensageiro pode ser a própria pessoa de Jesus Cristo, como pode ser uma outra. Como no caso de Daniel, quem é que leva a mensagem para ele lá? É Gabriel. Ele é o mensageiro. E aí, então, e dependendo das situações, por exemplo, no Antigo Testamento, como se vê? Deus é chamado de El Shaddai, Adonai, Hashem, ele é chamado de como é que é? Elohim, e aí vai. Depende, Adonai, Senhor dos Exércitos, dependendo da situação, do contexto, Deus recebe um nome. Ele é Criador, ele é Borei. Lá, e o interessante é que é no plural, né? Geralmente os nomes designados para Deus são nomes no plural, em hebraico. Mas aí, qual é a ideia que eu tenho? Que esse Miguel é o príncipe do céu, é a pessoa de Jesus. Comandante das hostes celestiais. Então ele expulsa Jesus Satanás Cristo. de lá, por causa do pecado. Por quê? Porque não pode haver essa harmonia entre criaturas que estão em pecado, vivendo em desobediência ao governo de Deus, e Não lá tem na espaço. presença de Deus. Não tem, isso justamente, não tem espaço, luz. Não combina luz, com trevas. Não tem como. Então são precipitados. E aí, na sequência, não sei se dá para projetar, mas você pode ver depois que. Aí o que acontece? Eles são projetados para a terra. Está aqui, precipitado para a terra. E o que acontece? Quer dizer, o céu está livre da presença do mal. E ele vem para o planeta Terra. E aí nós temos Gênesis agora. E aí, se Eva não cede, se Adão também não endossa, repito, nós não estaríamos por aqui conversando. Quem sabe o que nós estaríamos fazendo, se é que também nós existiríamos, porque também tem isso. Nós só estamos aqui por causa do pecado, senão seriam outros seres, quem sabe, né? Seriam seres, perfeitos, ou vamos né? dizer assim, vamos dar uma chance para nós mesmos. Talvez nós fôssemos nós mais melhorados, né? Sem pecado. Pronto, Sim. vamos ficar assim. Uma coisa que eu queria observar aqui, Euler,
Mantendo aí na tela o texto, por favor, Samuel, é o versículo 9 de Apocalipse 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando você lê esse verso, você fica preocupado com o dragão, com a serpente, com imagens assim grandiosas do mal, que representam o mal. Mas no seu dia a dia, essa avaliação é muito tênue, você tem que ter uma percepção, uma sagacidade de que Satanás ele não se apresenta assim para você como um dragão. Ele não se apresenta como o diabo, como as pessoas chamam de chifre, todo monstruoso, né? Ele vem de forma sutil, ele vem e te seduz. E se você já estiver em cima do muro, você já está do lado ruim do negócio, né? Se posicionando já contrário ao exército do Senhor. E eu queria que tu colocasse agora Isaías 14:12, para a gente continuar nessa avaliação, né? Nessa linha de raciocínio da origem do mal, como ele se comportou e como ele se comporta, né? Que nós já vimos aí que ele foi precipitado dos céus com os anjos maus. Veja só como é, né? Vamos alternar aqui, vamos ver uma voz feminina e uma masculina. Eu vou começar e depois já... Eu posso ler e você comentar. Pronto, também. Então ficou melhor. Vai lá. Vamos lá. Então, Isaías 14, de 12 a 15, nós temos: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, e subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí nós podemos ver que uma das coisas que gerou no coração de Satanás do mal foi a exaltação própria, o ego. Uhum. Querer ser o que? Semelhante ao Altíssimo, e ainda é colocar o seu trono acima, né? Sobre as alturas das nuvens, acima, né? Do trono de Deus. Veja só, essa palavra Lúcifer, ela foi introduzida aí, mas ela não existe na tradução latina que ela aparece. Na realidade, é um outro termo, e aí achou-se por bem traduzir por Lúcifer. E aí, se você for ver, olha só, há uma exclamação depois, olha só, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, está fazendo assim uma referência a ele, mas não é uma constatação, é algo como se fosse assim, tu não está vendo a situação que tu te meteste? Tu que estava lá em cima. Perfeito. Perfeito. Olha agora como tu estás. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Obviamente que aí, esse debilitar as nações tem um outro contexto, que é um outro rei que está se falando. Mas aí volta para ele. E tu dizendo no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, altarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Por que lado do norte? Porque nesse ponto é que se tem a ideia do reino de Deus. No ponto cardeal, geralmente a justiça vem do lado de lá, do norte, o reino de Deus desse lado, né? E aí, como fala a Cirlane da pouco, subirei sobre as alturas da nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Mas a minha pergunta é o seguinte: semelhante é igual? Não. Não. Então, na minha visão, ele tem uma ideia de que ele não pode ser igual a Deus. Ele quer ter alguns, vamos dizer assim, alguns privilégios que o Altíssimo tem, da adoração, de comandar, de ser o governador, de ser o dono do pedaço, em outras palavras, mas ele não está muito disposto a servir, a ajudar, a amar, a ser misericórdia. Ele quer um lado da história do divino que é agradável a ele, só o bônus. O ônus ele não quer muito não, por isso que ele não quer ser igual, porque ser igual a Deus significa, como o próprio Jesus disse, morrer em favor do pecador. E ele não, Satanás ao contrário, ele quer matar o pecador. Ele não tem esse amor para ele, quer ser adorado, idolatrado, reconhecido. Mas fazer pelos outros, como Deus faz, age em favor dos outros para salvar. Essa parte não é com ele, não. Essa parte do bônus não lhe diz respeito.
E assim nós temos mais ainda, né? Temos Ezequiel Ezequiel. 28, 12 O Ezequiel a 19. também, aí a ideia como falaste, né? Da formosura, da beleza dele. Imagina, é assim, isso me lembra assim, um pouco a história, a parte mitológica, né? Da cultura grega, da parte do mito de Narciso, né? Porque, inclusive, tem uma música, né, que diz que Narciso acha feio o que não é feio, o que não é espelho, o que não reflete a imagem dele é feio, né? Só Porque ele que é ele é o cara, ele é o belo. tal, ele é o belo. Ele é o tal. belo, sozinho, né? Mas tem aí essa parte. Então você. Aí, olha, elevou-se o teu coração. Olha, perceba que ele não tá. Que o escritor é como se Deus estivesse falando com o próprio Satanás aqui, ó. Elevou-se o teu coração. São duas pessoas, são dois interlocutores. Deus falando para Satanás por meio do profeta. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, olha, era um cara bonitão. Um ser, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Mas eu sou bonito, eu sou assim, rapaz, porque como é que não me chamam para fazer parte desse pessoal aí que está fazendo o universo? Como é que eu tô? Eu sou sábio. Por terra te lancei diante do rei te pus para que olhe para ti. Em outras palavras, quando ele é jogado ao planeta Terra, ele tem vamos dizer assim, a obrigatoriedade de reconhecer quem ele é, uma criatura. E aí existem coisas, eu vejo assim, existem aspectos da vida em que eu, e que você, e que a Cirlane aqui, nós não podemos adentrar nesse ambiente porque, vamos dizer assim, não nos diz respeito. É uma seara que não nos contempla, é um universo diferente do nosso, é um contexto profissional, contexto às vezes cultural, no qual nós não estamos inseridos, e quando nós nos colocamos nesses contextos, nós temos dificuldade de entender como se fala, como se expressa, qual o comportamento adequado. Por quê? Porque nós não estamos... Algumas pessoas usam uma palavra em francês para dizer, não é do nosso métier, nós não estamos nesse métier, nós não fazemos parte daquela situação, então nós ficamos meio, como dizer assim, deslocados. Então, Satanás é como se fosse agora chamado a responsabilidade. Tu não estava bom, tu lá, tu não era bonito, não era sábio. Agora, tu tinha que apegar-te a essas qualidades que eu, o Criador, te dei, e agora, por conta disso, tu te ensoberbeceste, tu criaste esse problema todinho, e agora tu vai ser mandado para trás, e futuramente tu vai ser destruído. Esse, para mim, é o recado. E aí tu tocaste no ponto da soberba, né, isso traz muito problema para nós seres humanos. Mas isso, como você falou, Cirlane, é algo que é inato à nossa natureza. Ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ser cobrado, não é? Ninguém gosta de ser aquela pessoa, não, você está certo, reconhecer que o outro está certo, que eu estou errado. Agora, quando se olha para Jesus, a gente tem a ideia do que é ser um verdadeiro cristão. E aqui eu quero fazer um parênteses rapidinho. Às vezes quem anda comigo geralmente pensa que eu estou sempre brincando, e realmente eu estou. Eu nunca não levo mais a vida muito a sério, não. Eu já estou ficando de idade, não dá para ficar me preocupando muito, não. Então, onde eu vou, geralmente faço amizade. Eu converso, brinco com todo mundo, e claro, num tom respeitoso, mas eu sempre digo assim, quando você é crente? Eu digo que eu não sou crente, não. Mas tu não frequenta uma igreja? Eu digo, frequento, mas não sou crente, não. Vamos raciocinar aqui. Como diria um amigo meu pegando um texto, né, da Bíblia, e diz assim, arrazoemos. Diz assim, quem segue Buda é budista, quem segue Confúcio é confucionista, quem segue uma discípula adepto de Maomé é maometano, quem pratica o judaísmo é judeu, quem segue Cristo é crente? Não, é cristão. E aí eu me lembro de alguém que disse assim, e o que quer dizer cristão? Um pequeno seguidor de Cristo. Então, eu não sou crente, não, rapaz. Eu sou cristão. Meu Senhor, o meu exemplo, o meu parâmetro, como é que o pessoal diz hoje? Claro, com devido respeito, meu guru é Jesus Cristo. Então, eu sou cristão. Não é isso? Então, o caráter dele que tem que chegar a mim, não de crente, mas de cristão. E encerrando, né, essas passagens, essa linha de raciocínio, a gente vê que lá vem falando de um movimento, de um domínio local da história, né, fala do rei Tito, né,
fala de Tiro, desculpa, Tiro. fala de Babilônia e depois joga para essa questão do sobrenatural. Por isso que às vezes as pessoas se confundem e acham que na Bíblia não está registrado a condição de onde surgiu o mal, quem foi, né? No coração de quem surgiu o mal, que é esses pontos que nós vimos agora. Se você me permitir, Sirlane, só um pequeno adendo, você vai ver, mesmo entre nós, Advento Sétimo Dia, alguém colocando assim. Mas eu fiz uma leitura, eu tive outras informações que dizem que essas passagens que vocês leem não se aplicam. Vocês estão lendo, que vocês usam, nós usamos Advento Sétimo Dia, não se aplicam a Satanás, a Lúcifer, se aplica ao rei Tiro, ou o rei de Babilônia. Por quê? Porque tem hora que está falando sobre um ser, a impressão que tem é que são duas pessoas que estão ali. O texto fala sobre duas pessoas. De fato, agora, né? só que aí é que está, voltando àquilo que eu falei antes, quando não se tem informação suficiente sobre uma cultura, um texto, como é que se produz, você pode ser levado, que está se falando só sobre quando lê o texto, ser levado a entender que só se refere a retiro. Mas existem coisas sobrenaturais que não dizem respeito ao ser humano, e sim a um ser espiritual. Celestial. E tem mais aqui. Quando isso acontece, sim, isso acontece com alguma frequência na Bíblia, porque a Bíblia não é, nós estamos lendo com a mente ocidental, mas ela não é ocidental, ela trabalha diferente, a forma de escrever é diferente da nossa. Por exemplo, a grande parte das profecias do Antigo Testamento, principalmente Daniel e algumas porções do Apocalipse, estão escritas em forma poética, não narrativa. Então você tem que entender como é que funciona, como é que tem rima, e como é que, se não tem, como é que funciona, e a métrica, enfim. Quando você tem um domínio sobre isso, é muito mais fácil entender o contexto. Eu quero com isso dizer que somente os catedráticos, os acadêmicos, os doutores, têm condição de entender? Não, eles estudam, são pagos, vivem em função disso, eles produzem matéria para nós, outros seres mortais. Então, com base nessas informações é que nós podemos dizer que ali, como pontuou a Sirlane de forma muito oportuna, são dois seres, um humano, que tem características também, vamos dizer... Do celestial caído. Do celestial, muito bem, do celestial caído. Então faz aquela comparação. Assim como Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aqui também é o rei, está relacionado ao mal. É bom ter a companhia feminina, porque ela resume as coisas. É o rei do mal, né? No caso, tanto Babilônia como o rei Tiro eram representação do mal aqui, nesse período histórico. Certo. E seguindo, né? Eu faço agora a pergunta para o Euler. Esse conflito cósmico, nós estamos envolvidos nele, não estamos? Fazemos parte, pedimos para estar nele? Como é que funciona isso? Se a gente pudesse escolher, a gente não estaria aqui, não. Não estaria, com certeza. Nós não estaremos aqui, mas infelizmente nós estamos e nós sofremos as consequências desse conflito. Agora é o seguinte, nós estamos estudando que nós podemos, no conflito sobre o qual nós estamos nos referindo, nós podemos seguir a linha do bem ou a linha do mal, a proposta de Deus ou a proposta de Satanás. E aí, com isso, nós colhemos consequências. Mas uma coisa que eu entendo é o seguinte, numa guerra, Sirlane, e é você que nos assiste, é vocês que nos assistem, nos ouvem, não somente os que compõem as Forças Armadas morrem, civis não morrem, crianças morrem, adultos, pessoas de idade, idosos morrem, inocentes, em outras palavras, morrem. Por quê? Porque é um grande conflito. Uma guerra, então, nessa hora morre. No conflito, morre gente que está de um lado e de outro, seja ele combatente ou não, às vezes acontece isso. Agora, como você pontuou, como não são poderes equivalentes, a criatura contra o Criador, um dia vai acabar. Nós estamos aguardando esse dia. Se nós vamos alcançar, não sei, mas que nós estamos muito perto do desfecho, nós estamos. Então, eu tenho essa compreensão de que esse grande conflito existe, nós estamos envolvidos, mas nós também podemos escolher de que lado nós queremos estar nessa história. Existe aqui o que muitos negam, mas nós, arminianos,
dizemos que nós temos o livre-arbítrio para fazer a escolha. Sim. O que é interessante nessa rebelião que nós, adventistas, acreditamos que existem outros seres não caídos no universo. E que nós somos o palco dessas observações, que o universo todo, de forma geral, foi envolvido. Mesmo não estando vivendo o pecado, mas eles foram envolvidos, porque as dúvidas geradas por Satanás, todos eles ficaram com essas dúvidas em seu coração. Será que o que Deus realmente está falando está certo? Será que Satanás não está certo? E com isso, envolveram-se os seres celestiais do universo todo, os anjos e nós, os humanos. Aí nós estamos aqui, como foi falado agora pelo Euler, nós escolhemos estar nessa guerra. Eu nasci, já estava aqui, né? Tipo assim, eu não queria participar disso. Mas, infelizmente, nós estamos aqui. Mas nos cabe posicionarmos por um dos lados. Qual vai ser o lado que você vai estar nesse posicionamento? Porque, como o Euler falou, a guerra vai acabar. Ela tem um fim, que já foi falado até aqui em Apocalipse 12, que nós lemos ainda há pouco. Esse fim já está determinado. E o caráter de Satanás, como ele sempre trata com a mentira, com a calúnia, com a dúvida, o verdadeiro caráter dele foi revelado na morte de Cristo. Porque até então, os anjos e os outros não sabiam quem era Satanás verdadeiramente. O mal que ele poderia causar, o que os princípios do seu reino levariam, que a gente sabe hoje que é morte, é dor, só coisa ruim, né? E a briga toda inicia porque Satanás tem inveja de quem? Do próprio Filho de Deus, como nós falamos ainda há pouco. E ele vem contra Deus, Jesus Cristo, desde o início. A guerra no céu, Miguel e seus anjos, como nós vimos ainda há pouco. Aí ele vem, Jesus vem ao mundo, e ele passa de novo a ser o alvo principal do ataque de Satanás aqui, quando vem na condição de nosso Redentor. E aí, Euler, nos fale mais assim sobre essa questão da tentação, como Satanás tentou Jesus e tentou Adão e Eva. Nós até já introduzimos ainda há pouco, né? Isso. Falando de Eva. Veja bem, eu tenho uma curiosidade de assistir às vezes outros irmãos nossos, até primos espirituais, quando vão comentar a respeito desses assuntos. Eu acho interessante, às vezes eu assisto alguns. E tem uma denominação cristã que ela diz assim: o que nos diferencia dos demais é que é o seguinte: os outros dizem que a palavra de Deus está acima da igreja. Para nós, não. A igreja está acima da Bíblia. Por quê? Porque a igreja interpreta a Bíblia. Para esses outros, a Bíblia está acima da igreja. Para nós, a Bíblia está abaixo da igreja, porque a igreja é quem interpreta. Mas vejam só, só para exemplificar, quando Jesus é tentado, ele não é Deus, ele está numa forma humana, assim. Vamos dizer que ele esteja assim, o poder dele seja limitado ali para ele não usá-lo. Mas ele é Deus. Mas ele poderia, quando Satanás diz: olha, transforma essas. É verdade que tu és filho de Deus, que não é, não. Transforma essas pedras aí em pães. Aí Jesus diz: mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Está escrito. Vai lá para o pináculo, dependendo do evangelho, né? É o pináculo ou depois é a outra, lá da adoração. Ele disse: olha assim, está escrito. Então quer dizer que você conhece a Bíblia, né? Mas não está escrito na Bíblia que aos teus anjos dará ordem para que nada te aconteça, porque não tropece, teu pé não resvale, né? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vai dizer assim. Aí Satanás chega e diz assim: já chega, vamos acabar com essa guerrinha, vamos acabar com essa batalha aqui, e vamos resolver logo. Olha, tá aqui, veio aqui um panorama, aqui um painel aqui de todos os reinos. Tudo isso eu vou te dar, se fizer só uma coisinha. Se tu prostrado me adorares, pronto, acabou o problema aqui. Eu estou assumindo que tu me adorares, eu entrego tudo isso. Aí alguém pode dizer: puxa, por que Jesus não resolveu logo isso naquela hora, né? A complicação que geraria isso, porque é o seguinte: Jesus não é o Criador,
Sim. Satanás é a criatura. Criatura. E agora nós teríamos a inversão. A criatura sendo adorada pelo Criador. Imagine isso, como você falou, para as pessoas, vamos colocar assim, para o universo, onde onde tem seres vivos, seres pensantes, o que seria isso na cabeça deles? Eu acho que esse cara tem alguma razão, porque olha, o Criador fez isso. Aí o que ele está? Não adorarás, né? Não prestarás culto, não adorarás, senão o Senhor teu Deus. Quer dizer, as respostas de Jesus são pautadas todas no está escrito, no Assis do Senhor. Não tem. Então, hoje, qual é a questão hoje? O confronto que nós temos diariamente tem que ser respondido. Está escrito? Está aqui, ó. Então não vou fazer. Ou então não está escrito. É você que está falando, porque aqui está diferente aqui, ó. Então não vou fazer não. Ou então eu faço, porque está escrito aqui. Então, é aí que o padrão é esse. E veja só, quando Jesus ressuscita, lá na estrada de Emaús, quando ele conversa com os dois discípulos, eu teria assim, a percepção de dizer assim, se eu estivesse lá, como é que eu narraria? Olha, aí Jesus disse assim, tá vendo? Tô aqui, ó. Eu não falei para vocês, seus cabeças duras, cabeça de gente, que eu ia ressuscitar, que eu precisava morrer, mas que eu ia ressuscitar. Olha como vocês são inquietos, você realmente é só eu mesmo para suportar você. Ah, povo de dura serviço. Fazia uma repreensão, mas não. Olha como Jesus faz. Olha, você não lê nos profetas, não lê acerca de mim, acerca dele que tinha que morrer, que tinha que ressuscitar, que tinha que. Olha só, ele leva os seus seguidores, seus 2 discípulos, à Escritura, porque lá é a base, é a palavra de Deus que ele também ajudou a compor com o Espírito Santo e lá e o Pai eterno. Enfim, qual é a ideia? Tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se não passa, é porque não é, como dizia o pessoal, não é de Jesus, não. Não é isso. Já falei, agora você. Não, só fechando aqui, que é interessante nessa forma ardilosa de Satanás agir, tanto com Eva, com Jesus Cristo na condição do segundo Adão, nessa batalha para nos redimir, provando que há sim a possibilidade de cumprir a lei de Deus, essa lei de amor, e mostrar que ele é o caminho e a verdade, diferente do outro que é a calúnia, a maldade, a mentira e a destruição, e a injustiça, né, entre outros adjetivos. Deus deu uma ordem para Eva, né, e disse que ela não poderia comer de um fruto apenas, né? De todos os outros poderia apenas um que não. Aí Satanás foi lá, como ele falou ainda há pouco, e botou a dúvida, não. E depois ele afirmou, com certeza não. E com Jesus Cristo ele foi da mesma forma. Jesus Cristo tinha acabado, né, de ter sido batizado. Eis. E o que Deus falou? O Pai fala. O que Deus Pai fala? Este é meu filho amado em quem me alegro, ou em quem me comprazo. Este é o meu filho. Então ali já estava identificado que Jesus Cristo. Uma afirmação clara dos céus. Esse é o meu filho. E o que Satanás fez? Qual foi a primeira dúvida que ele se colocou? Se tu és, olha, estão dizendo aí, se tu és, mas confirma aí, ó, já colocou a dúvida, né? Sim, o caba colocou a dúvida, né? Era sagaz mesmo. E graças a Deus, quando o primeiro Adão caiu, Jesus Cristo não caiu, né? Então essa vitória essa batalha já foi ganha. E nisso ele faz uma comparação aqui, o autor da lição, ele faz uma comparação. Já no Evangelho de Mateus, nessa mesma narrativa, falando o quê? Que foi reportando Jesus, aí ele foi fazendo a genealogia até chegar em Adão. Aí ele fala da questão espiritual, né? Do povo de Israel, essa genealogia levando também a Abraão, a Davi e a vários outros. E a intenção de Satanás nesse campo de batalha era que Jesus Cristo não conseguisse vencer, porque ele já vinha com aquele sentimento. Eu já venci Abraão, né? Eu já venci Davi, eu já venci Jacó, venci Adão e Eva, e com certeza que eu vou usar com as minhas armas do engano e vou vencer Jesus. E graças a Deus, Cristo, como humano, foi perfeito, como Deus. Ele se deu mal, resumindo aí. Em outras palavras, né?
Então, foi uma experiência que, graças a Deus, falhou para Satanás e Jesus Cristo foi vitorioso. E já caminhando aqui para o nosso último tópico, Não, eu queria só. tem uma abordagem? Vamos lá. Tenho uma. Eu gosto de figuras aí, se o Samuel puder projetar, aquela do cavalo de Troia. É porque às vezes a gente se diz assim, não, Jesus já venceu. Só que eu imagino assim, alguém que foi aprovado num concurso, passou todas as fases, Mas ainda não tomou mas não posse. tomou posse. Está faltando só isso aqui, né? Então, e o próprio Jesus diz assim, ó. Aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Aí o mundo jaz do maligno. Então, quando Adão e Eva pecam, nossos pais pecam, o domínio passa a ser de Satanás. Agora, nós, aqui é o C.S. Lewis, as pessoas brincam, né? Essa aí é o retorno é uma figura que representa o retorno de C.S. Lewis ao cristianismo. Ele era cristão, ele se decepcionou, depois ele volta ao cristianismo. E sabe quem são? Existem duas pessoas que fazem essa volta, né, que eu acho legal em hebraico, a techuvá, o retorno para o cristianismo. Um é o Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, e outro é o Rigaud Dillon, uma coisa assim. São dois professores lá da Oxford, da Universidade de Oxford, em Londres, que fazem essa aproximação, e ele volta. Aí ele usa isso aqui, o Liu diz assim, ó, agora eu quero voltar para o mundo, eu vou usar uma outra forma, e a forma que ele vai... O cavalo representa toda a literatura dele, principalmente Crônica de Nárnia. Agora ele está voltando para lá para trazer outros, para fazer outros dissidentes do reino de Satanás. Porque agora, como ele aprendeu a usar as armas da infiltração, ele vai entrar agora no mundo para levar o evangelho de uma forma criativa. Qual seja? Através da sua literatura. Principalmente a literatura que falam a respeito da salvação, né, de Jesus Cristo. Então, ele agora é um dissidente do reino de Satanás que quer trazer outro dissidente. De outras palavras, trazer do reino de Satanás para o reino de Deus novos convertidos. Então, eu achei uma forma muito bonita de se entender o mundo e o conflito. Quer dizer, vamos brigar com as armas que nós temos. Qual é a arma que ele tem? Ele voltou a conversão, teve a conversão, e agora ele vai usar todo o conhecimento que ele tem para trazer pessoas aos pés de Cristo Jesus. Vejam só como é bonito, né? Tem mais uma aí, ou não, Samuel? Tem? Mais uma figura? Pode pôr. É porque quando eu gostava muito de revista em quadrinho, do chamado gibi, sabe? Porque é daí que eu aprendi. Tem a lição, né? Essa é a lição que nós estamos estudando. E aí a ideia também, ó, as armas, né? Que nós estamos falando, as armas espirituais. Cada um de nós aqui, né, Cirlane, temos dons, talentos, atributos que nos podem ajudar a, vamos dizer assim, trazer novas pessoas para o reino de Deus, né? E eu creio que uma dessas formas é esse programa aqui, né? O Dialogando com a Lição, porque ele de alguma forma permite chegar em alguns locais onde nós não chegaríamos, certamente, mas chega lá a palavra de Deus. E bem-aventurado, aqui, bem-aventurados, felizes os diretores aqui que continuam dando seguimento e as boas pessoas que Eu pensei que tu ia falar das bem-aventuranças, felizes aqueles, né? Não, no sentido aí. Ó, e essa imagem aí que o colocou na capa da nossa lição, ela vem falando sobre o resumo desse conflito aqui. Uhum. O que está sendo pesado na balança, o caráter de Deus. E o que tem no caráter de Deus? Que é justo. A balança, ela é igual, ela não vai pesar nem para um lado nem para o outro. De um lado tem a santa lei de Deus, e do outro o seu amor e o sacrifício feito para resgatar a humanidade. Os pratos da balança se equilibram, né? Estão equilibrados. E, no fundo, o que tem toda a revelação de tudo? Na palavra, o suporte, né? A palavra. A palavra, né? de Enfim, Deus. quando eu olho para isso aí, eu costumo dizer que lá na minha tribo, de onde é a minha origem, tribo indígena, a gente trabalhava com muitas figuras, com muitas miçangas.
E aí, e aí, então, eu olho para essas coisas, eu vejo assim a representatividade de muita coisa. Para mim, uma imagem dessa assim tem um significado, um simbolismo muito profundo, que às vezes, claro, isso não tem, né, todo mundo não é obrigado a entender como eu entendo. Mas para mim, que sou de origem indígena, essas coisas têm sua representatividade, que falam, como diria alguém, fala ao meu coração. Mas pode seguir agora. E Vamos lá. aí nós falamos sobre tudo isso, onde surgiu, que Jesus já foi vencedor, que falta ele tomar posse, como são as tentações de Satanás, são sutis, né? E aí falamos também do poder dos dois reinos, e aí surge aquela pergunta, se Deus é o Criador, e a briga não é de poder, uma briga de prova de caráter, Deus poderia ter destruído Satanás só com um olhar lá no céu, no primeiro momento que o pecado entrou no universo. Mas isso não ocorreu. Aí vem aquele questionamento. Mas por que Deus então não acabou com o mal e deixou todo esse sofrimento, tudo isso que nós estamos passando na Terra há tantos anos, né? Milênios, na verdade. E aí vem aquela pergunta. Por quê? E para a resposta dessa pergunta também está na Bíblia. Nós vamos lá onde? Em Mateus 13, de 24 a 34. Ele vai aqui falar sobre a parábola. Pois é, aqui, até conversando antes, nós que temos algumas pessoas ligadas ao ramo da agricultura, nós sabemos que existem frutas, produtos agrícolas que têm que ser colhidos no momento certo. E a questão, comentando até o nosso cupuaçu, a pupunha, a banana e outras tantas aí. E a gente sabe que não pode ser nem antes nem durante, tem que ser no momento certo, né? Porque se for muito verde, ela não vai amadurecer. Se você colher a banana verde, mas ela vai apodrecer e não vai amadurecer. O mamão, a mesma coisa. E se você colher no momento certo, ela vai amadurecer e vai ficar boa. Como o caboclo chama, colher tem que estar de vez, né? De vez. De vez, eles chamam colher mamão de vez. E aqui ele ilustra fazendo o recurso, o uso da agricultura, colocasse dois grãos que são muito parecidos, o joio e o trigo. A gente que não é dessa parte do Oriente, a gente não conhece assim de forma presencial os grãos de trigo. Mas a gente assiste. Para que tem internet? Televisão também, né? Tem televisão, para quem tem YouTube, internet. Então é para isso mesmo, para a gente tirar. E eu já assisti agora. Já estávamos comentando aqui ainda há pouco, nos bastidores, a respeito da semelhança. São iguais, e a Silane trouxe algo que as raízes se entrelaçam, e na hora de puxar, por exemplo, o joio para tirar logo, para fazer logo a colheita, ou tirar logo, o que acontece? Pode vir o trigo junto, e não é para vir. Na hora de arrancar o ruim, que seria o joio, vem o trigo. Bom junto. Vem o bom junto, que é o trigo. Então, e tem mais vezes que o dono da seara diz assim, sabe que foi o inimigo que plantou, que eles não plantaram. Quer dizer, Deus, no seu grande amor, sabe que o mal não foi projetado por ele, não foi idealizado, mas existiu a possibilidade. Agora tem que trabalhar com essas duas possibilidades, trazer joio, tem joio lá na seara, que foi plantada pelo inimigo, e tem o boa semente, que é do trigo. E agora, como fazer isso na hora da colheita? Então ele diz, deixa os dois, aí que vem a questão da fruta de vez, né? Deixa que os dois amadureçam, quando chegar a hora certa, eu vou mandar separar um do outro. Quer dizer, quem é que vai fazer essa separação, essa seleção? O dono da seara. E esse dono é Deus. Então, fica assim muito mais fácil, até eu diria didático, nós compreender por que o mal, então, não foi logo no início debelado, não foi logo, como diria uma expressão que o pessoal, não foi exterminado. Porque ele tinha que mostrar como era, desenvolver até chegar ao momento certo, de vez, né? Ficasse de vez, para que fosse demonstrado isso aí. Então, para que eu vejo assim, Silane, que agora, quando tudo isso chegar ao final, vai dizer, olha, tudo foi feito aqui, demonstrado para todas as pessoas entenderem como e por que eu agi dessa forma. Para que nós, inclusive nós adventistas, temos
uma compreensão de que nós vamos passar o milênio, um período de 1000 anos lá no céu, para avaliar essas coisas, porque fulano foi salvo, porque Beltrano não foi, porque assim, porque é desse jeito, enfim, para que todas as dúvidas humanas e as dúvidas dos anjos sejam tiradas, porque Deus já sabe que nós vamos ser salvos ou não. Se nós estamos aqui, seremos salvos, Deus já sabe. Mas ele é onisciente, onipotente, ele é Deus, ele é divino, ele é imortal. Mas os outros seres que não têm essas características, para que eles avaliem bem, é preciso que o trigo e o joio estejam de vez. Para que possa se compreender por que o trigo foi colhido, com todo cuidado, colocado no celeiro, e o joio amarrado em feixe e jogado no fogo para ser exterminado. Né? E o Espírito de Profecia fala que nós vamos ter muitas surpresas. Porque a nossa avaliação é diferente da avaliação do Senhor, que lê o coração. E tem pessoas que estão ali na sua religiosidade. E nós avaliamos como ser humano as aparências. E Deus não avalia aparências. Aí o que acontece? Se Satanás logo no início tivesse sido destruído, o mal, né, não teria sido totalmente, de fato, exterminado, porque ia haver sempre aquela dúvida, aquela rebeldia levantada por ele, ia ficar aquela dúvida, será que realmente Deus estava certo? Como nós até falamos no início, né? Então esse espírito do mal, de rebelião, não teria sido exterminado. E na igreja também a gente avalia assim, como Deus vê o coração, nós vamos nos surpreender porque nós avaliamos diferente. E às vezes aquela pessoa que fala bonito, com aquela religiosidade, nós não sabemos o que ela está dentro de si. Se ela é um sepulcro caiado, se ela é o joio que dentro está vazio, não tem o grão do trigo. E se você arranca naquele momento, vai dizer o quê? Deus é injusto com aquela pessoa. Tão boa a pessoa é, né? Deus foi injusto, mas só que nós não temos essa percepção. Então, para que nunca mais o pecado viesse a existir, para que fosse comprovado que a verdadeira justiça, misericórdia e amor de Deus e a imutabilidade de sua lei, para que nunca mais o pecado venha se levantar novamente, foi preciso, né, da parte de Deus, permitir. Porque para Deus ele sofre com o pecado, ele suporta o pecado, né? E nós, muitas vezes, também suportamos, né? Apesar de estar nessa natureza aqui, achando que o comum é normal, mas o comum do pecado não é normal, que o normal não é a natureza maligna do pecado, nós também sentimos dor quando as pessoas que nós amamos morrem, quando os animais que nós temos, né, morrem, a natureza destruída, né, o mal nos atinge, as calúnias, as coisas nos atingem, nós também sofremos. Agora imagine Deus suportando tudo isso, desde o início para o final, né, isso seja totalmente eliminado. Né, vamos fechar aqui com as suas... Né? Eu vejo assim, Silvane, essa parte final, eu creio que ela tem uma importância. Eu pensei que a gente iria ter uma diminuição do impacto da lição, mas eu acho que ela se manteve muito equilibrada, porque o final é muito reflexivo, essa chamada, essa tomada que tu fizeste agora, de retomar alguns pontos. Porque veja, quando a questão do pesar de Deus pela destruição dos seres humanos, não foi plano dele para que nós, seres humanos, estivéssemos nessa condição e que algum dos seus filhos fossem exterminados da face da terra. Era para viver aqui no dedo do bom, do belo e do melhor. Mas, infelizmente, caímos. Esse é um ponto. Agora, ele oferece a salvação para nós também. O objetivo é salvar todos. Agora, nem todos querem. Agora, Deus lamenta. E aí eu vou, pegando assim para fechar, a questão do dilúvio. Veja, antes do dilúvio ocorrer, tem a mensagem toda, e Deus diz assim que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano. É óbvio que arrependimento aí não é uma palavra muito bem posta, muito bem traduzida, mas a ideia é que aquilo emocionou, aquilo trouxe um pesar para Deus. Não no sentido assim de dizer, para que eu creio? Não. Poxa vida, todo
todo o cuidado, todas as advertências para que vocês fossem salvos e vocês chegaram a esse ponto. Pô, como é que você chega? Infelizmente, a minha bondade, a minha misericórdia chegou ao limite. Eu vou ter que destruir vocês. É com pesar, é com, é com tristeza que eu tenho, mas tenho que fazê-lo para que o mal não se alaste demais e seja tudo destruído. Vamos dar uma nova oportunidade. Antes da fruta estar madura, né? Porque até então Cristo não tinha vindo ainda para redimir. E antes de encerrar, nós temos aqueles comentários, enquanto, não sei se o Samuel promove aí, mas a gente quer que ele projete antes disso aí, nós vamos fazer logo aqui, ó, a divulgação da nova lição, olha. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Então, a próxima lição, no próximo trimestre, já é esse aí, olha só. Aí aquelas pessoas que gostam de entender profecias, vamos ter que nos dedicar a esse símbolo, essas imagens, e vamos voltar lá por exemplo, eu não sei, ainda não olhei as lições, os temas, mas temos que entender aí quem é leão, quem é cordeiro, como é que isso funciona, o que é igreja, por que fala em mulher, por que fala em estrelas, enfim, tudo isso tem um aspecto de trazer a curiosidade para nós, para desenvolver o sentido de estudar a palavra de Deus. E você vê que cada trimestre é um assunto novo, mas um assunto bíblico, Sim. que nos leva a gostar mais da palavra de Deus. E é interessante que você que quer ser um estudioso mais aprofundado da Bíblia, lê e sente algumas dificuldades. E aí, esse próximo guia de estudos, ele vai falar sobre o quê? Como que você vai estudar as profecias? Como que você vai compreender? Não é chegar lá e ler, porque eu acho que o chifre é isso, porque eu acho que aquilo é aquilo outro, porque o cordeiro é esse aqui. Não, você vai ter orientações de Isso. como você deve estudar, aonde você deve remeter da Bíblia, a própria Bíblia, onde você vai encontrar as respostas. Porque é muito importante que você estude as profecias, tenha conhecimento delas, para você saber o momento que você está e ter a consciência do pouco tempo que lhe resta na sua missão aqui. E aí, Samuel, tem pessoal aí Os comentários, porque nossa live caiu, né? Então, cortou. Vamos ver se nós temos aí alguns perderam o link, né? Eu mandei de novo também. Possa ser que as pessoas não tenham acompanhado devido a esse problema desse corte de internet. Choveu, então já ficou um pouco complicado. E hoje, excepcionalmente, No domingo, né? É. As pessoas não estão acostumadas com esse horário, que foi excepcionalmente. Uhum. Alguém pode dizer, por que vocês fazem no domingo, então? Olha aí, vamos ver? Ó, o Aquiles, olha aí, boa noite, povo querido. Olha aí, já, um abraço para o doutor Euler e a doutora Cirlane, tá? Estou de assistente assistindo. Ó. Olha aí, hoje em dia, né, ele tá podendo fazer isso aí, né? A minha mãe, essa Maria Cléia é a minha mãe, a mulher do meu pai. Boa noite, aí tem de novo o Portela, aí de novo, esse Portela aí, hoje ele tá participativo, né? O joio e o trigo são idênticos a olho nu, como nós estávamos falando. Você olha, né, só quando abrir que você vai ver que não tem, né? E somente Deus que vai poder, de fato, saber quem é quem. Tem mais aí ou só isso? Então, mas eu creio que a nossa missão foi cumprida, minha colega Cirlane. E agora aliás, quem começou a oração foi você, não foi? Agora quem vai finalizar estou. Então tá bom. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa especial que às vezes está aqui com a gente, com a Jaqueline, né? Sim. Ela ainda vem por aqui ainda? Vem, porque ela está de folga esse período. Ei, Jaqueline, um abraço para você. Não sei se você está assistindo. E olha, se você estivesse hoje aqui, você ia sair cedo também, tá? Só para deixar registrado. Você entende o código. Nós estamos dando uns códigos aqui, uma mensagem aqui só para os considerados para considerados. Eu entendi o código. Eu gosto de brincar com ela porque ela se diverte com tudo, né? Sim. Até só para você descontrair, assim, um dia desse eu fui fui a várias farmácias, aí eu estava procurando um remédio que é bom para ajudar para a memória, né? Aí eu disse, olha, mas eu quero o seguinte,
Eu quero esse remédio primeiro. Ah, não tem. Ah, mas você vai precisar de remédio? Não, eles são, como é que a gente chama? Suplemento? Suplementos, é. Eu quero também outro suplemento disso, magnésio, disso aqui, zinco e tal. Mas eu só vou levar se tiver esse outro aí, que tem essa fórmula aí. Não, mas leve logo os 4 e depois o senhor leva o outro. Digo, mas senhora, Não tem, o a que eu senhora, quero. a senhora tem que entender o seguinte, eu tenho que comprar esse da memória para lembrar, para poder tomar os outros 4, porque senão eu não vou lembrar. Vou levar os 4, não vou saber tomar, que eu não estou tomando da memória, que é bom por isso. É Porque o código. eu tenho Pega esse código, né? pega aí, pega. Porque o que Ai, acontece? É que hoje, o da memória é aqui, ó. Nós estamos lendo a lição. A prática, depois de você, como trabalhar, como tratar com o outro, como perdoar, como mostrar o amor de Cristo, são os outros suplementos. O principal da memória é aqui, a comunicação com Deus por meio da oração. Dito isso, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelos momentos que aqui tivemos em debate, em conversa sobre esse assunto tão maravilhoso que é o conflito cósmico e saber que já está determinado por ti que tu és o vencedor e o mal será exterminado. Não existirá. Mas é uma pena, Senhor, que muitas pessoas, ao terem abraçado o mal, vão ser exterminados com Satanás e os seus anjos, porque o lago de fogo e enxofre não foi feito para os seres humanos, sim para os anjos rebeldes. Mas como mesmo sendo avisados, alguns decidem ficar com o exército do mal, eles vão infelizmente perecer. Mas que isso não ocorra com o teu povo, não ocorra com nossos familiares, com nossos amigos, com aqueles que nos assistem, nos ouvem, com aqueles que vão ouvir a tua palavra e aceitá-la como verdade e te seguir até o fim. Abençoa nessa nova semana que já começou, para nós adventistas, já começou ontem no pôr do sol, agora já é um novo dia, mas queremos saber que contar contigo para saber fazer as nossas melhores escolhas, que sempre serão aquelas feitas ao teu lado. Dá uma boa noite, um despertar feliz para as horas do dia que se seguem, para termos uma disposição para te servir, para a nossa atividade, sobretudo para mostrar a transformação de caráter que existe naquelas pessoas que seguem a Jesus Cristo, que não são meramente crentes, mas são cristãos. Isso quer dizer, são pequenos cristos. Obrigado por tudo, dá uma boa noite, um bom descanso. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. e vamos ficando aqui até o nosso próximo encontro. E o Portela vai estar conosco.